Congratulações a todas, todes e todos. Me chamo Mando, discente do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, bolsista pela UFOP em 2018 e CAPES em 2019, com orientação de Paulo Maciel. A pesquisa se encontra no entre sua fase final de escrita e a sua conclusão. Porém, alguns resultados já podem ser vistos e considerados. Assim sendo, o recorte que trago se refere ao elemento japonês Ma, como operador cognitivo a partir da teoria do pensamento complexo de Edgar Morin, na busca de outras lógicas de criação. Ou seja, o Ma tenciona um movimento que, ao invés de pensar ou mudar as práticas, propõe-se mudar a intencionalidade, as premissas atreladas às práticas estabelecidas na construção de personagens, para construir outras práticas no processo criativo do ator. Em uma primeira análise, Ma é composto pelo seguinte ideograma, cuja semântica é identificada na sua própria montagem. Através de duas portinholas pode-se observar o Sol. O Ma, como elemento da cultura japonesa, está inserido em boa parte da dinâmica na vida dos japoneses, como nos diz a arquiteta nipo-brasileira Michiko Kano. Abre aspas. Os japoneses utilizam e identificam o Ma no seu cotidiano por meio do modo de se comunicarem, tanto gestual quanto verbalmente. A expressão manuke, existente na língua japonesa, por exemplo, demonstra que a falta do ma corresponde à falta de inteligência, a uma pessoa ignorante. Ma é conhecimento adquirido naturalmente, herança cultural de um povo, e assim um senso comum enraizado na vida cotidiana. Fecha aspas. O ma também é percebido nas construções arquitetônicas e na relação do homem com ela, através dos seus espaços, como por exemplo na sala de uma casa japonesa, temos o tokonoma, que vem a ser um espaço embutido na sala em que são exibidos itens para apreciação artística. No Ocidente, o tokonoma poderia ser comparado à alcova, só que diferente deste, onde nas casas se deixa um quadro ou uma obra em constante permanência, no tokonoma, esta obra é trocada em determinados momentos de recepção de alguém em casa. E assim que a pessoa sai, a anfitrião ou anfitrião retira e guarda o quadro ou a obra, criando um estado de impermanência da exposição de uma obra artística, pois o espaço é vazio e pode se relacionar como quiser, serem trocados de acordo com o momento. Para o Ocidente, sua tradução pode ser identificada como, por exemplo, lugar entre, espaço, intervalo no espaço-tempo concreto, local de experiência pessoal, dentre outros. O marco e ascensão do Ma no Ocidente se dá com a Exposição Ma Espaço-Tempo no Japão, realizada pelo governo francês no Museu de Artes Decorativas em 1978, tendo como principal curador e organizador o arquiteto e fotógrafo japonês Arata Isozaki. Para o Japão, era a oportunidade de mostrar para intelectuais, artistas ocidentais e o Ocidente em geral um Japão moderno, livre de estereótipos atribuídos pela ótica ocidental. A exposição trouxe o interesse dos ocidentais no tema e o consequente surgimento de pesquisas sobre o assunto, e, pelo lado japonês, a necessidade de explicar o que é o mar. E em razão disso, abre aspas, houve várias tentativas de verbalizar o que é o mar por parte dos próprios japoneses, em universos distintos, como a arquitetura, a música, a dança, fecha aspas. O objetivo do evento era apresentar o mar como uma característica da cultura japonesa, de modo compreensível para o olhar regido pela lógica cartesiana. Para os japoneses, abre aspas, ma é um modus operandi vivo no seu cotidiano, apresentando-se em todos os aspectos da sua cultura, de maneira que a construção do conhecimento a respeito do mar se faz mais pela percepção que pela razão. Partindo da abrangência e da diversidade dos significados atribuídos ao mar e da sua diáspora cognitiva, como nos diz Christine Geiner, nosso objetivo se volta agora para compreender sua natureza de operador cognitivo. Michiko Kano afirma que o mar como operador cognitivo, abre aspas, viabiliza uma outra forma de comunicação baseada mais nos meios perceptivos que na lógica conceitual, e que delineia, assim, outra possibilidade de conhecer o mundo. Fecha aspas. Os operadores foram desenvolvidos
ao longo do tempo por autores oriundos de várias disciplinas. E a ideia de apresentá-los e utilizá-los em conjunto como instrumentos cognitivos se deve a Edgar Morin. Para Morin, a complexidade é o tecido de constituintes heterogêneas, inseparavelmente associadas. Ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. A complexidade se apresenta com os traços inquietantes do, abre aspas, emaranhado, do inextricável, da desordem, da ambiguidade, da incerteza. É efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico. E a sua dificuldade reside no enfrentamento do emaranhado, o jogo infinito das inter-retroações, a solidariedade dos fenômenos entre eles, a incerteza e a contradição. Fecha aspas. Os operadores cognitivos do pensamento complexo são instrumentos epistemológicos úteis para o entendimento da visão complexa e a sua colocação em prática e não devem ser imaginados como isolados uns dos outros. São todos interligados e atuam em sinergia. Para Humberto Mariotti, a noção de operador cognitivo se baseia na hipótese de que, abre aspas, o pensamento complexo deve levar em conta a sua abertura para a aleatoriedade, a surpresa, as transformações, e neste sentido ele requer que abandonemos a ideia fixa de ter sempre que provar algo. A ideia de, entre aspas, coerência constante, fecha aspas. O que nos interessa, então, são os significados originários do elemento má, assim como sua diáspora cognitiva, e também as características do que Morin entende e propõe por complexidade, para pensar e talvez construir uma outra lógica de criação dos processos criativos na cena contemporânea, sem para isso propor um modelo, ou melhor, a criação de um método ou sistema, mas, ao invés disso, indicar possibilidades de se pensar e construir escolhas e ações dentro de um processo criativo, que não partem necessariamente de um logos, mas em complementaridade com a percepção pela via do sensível, e que não indiquem a centralização de um eu, no movimento de retroalimentação de experiências de alteridade, internas e externas, do processo criativo para que ele se autorregule. O que vem a se propor, então, é pensar os processos criativos por outras vias lógicas, ou melhor, por uma autopoiese do processo criativo. A autopoiese é a principal característica ou conjunto de ideias dos biólogos e filósofos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela para definir os seres vivos como sistemas autônomos que produzem continuamente a si mesmos. Para Maturana e Varela, a autopoiese é característica intrínseca dos seres vivos, que é caracterizado como uma rede fechada de produções moleculares onde as moléculas produzidas geram, com as suas interações, a mesma rede de moléculas que as produziram, diferentemente do seu meio exterior, mas interagindo com ele simultaneamente. Ou seja, os seres vivos são autopoéticos porque produzem e reaproveitam seus próprios componentes, enfatizando-os como unidades autônomas. Nas palavras de Humberto Mariotti, autopoiese quer dizer autoprodução. São autopoéticos por definição, porque recompõem continuamente os seus componentes desgastados. É ao mesmo tempo produtor e produto. Trata-se de máquinas que produzem a si próprias, na qual se distinguem de outras espécies que sempre produzem algo diferente de si mesmas, e na qual caracterizam sistemas autopoéticos, onde o produto é também produtor. Isto é, num dado momento não se pode fazer diferença entre o que produz, o que é produzido e a produção. Se pensarmos o processo criativo como organismo vivo, cabe aqui questionar o que o produz e o alimenta. O processo criativo é uma busca de se comunicar alguma coisa através da personagem levada para a cena, pois ela é o elo entre o que se quer dizer e os processos de significação do espectador, na relação de copresença física entre ambos no acontecimento teatral. Se levarmos em consideração que na cena contemporânea a atriz ou o ator não se anula completamente por trás da personagem, nem se apresenta em si como na performance, o que fica é a relação que estes mantêm interna e externamente no processo de construção da personagem, com as experiências de alteridade, haja visto a constante recorrência do teatro à performance. Como nos afirma o ator Carlos Simeone, a arte é algo que está em vida,
Ou seja, é algo que irradia uma vibração, uma presença. É o corpo em vida, como prefere Eugênio Barba, o instrumento do ator, na qual existem duas dimensões, a dimensão física e mecânica e a dimensão interior. Sendo o instrumento de trabalho do ator seu corpo em vida, podemos dizer que o que produz e alimenta a autopoiese do processo criativo é, concomitantemente, as técnicas de composição e relação eu-outro e o que emerge dessa relação para a composição da personagem. Nós, enquanto sujeitos fenomenológicos e pensantes, que interagem corpo a corpo vivo, somos meio do e para o processo criativo autopoético. Ao mesmo tempo que o afetamos, somos afetados por ele.